Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos trazendo aqui uma perguntinha sobre o novo amor, é claro. Hoje nós queremos saber o que ele vai sentir quando ele te ver pela primeira vez. Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções, como sempre. Nós temos nossos baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa corujinha de cristal leitoso. Nós temos os nossos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso bastão de selenita com os cristais. Eu vou começar com a corujinha, tá, gente? Então, vou colocar estes baralhinhos aqui ao lado. Percebam vocês e bora lá. Vamos lá descobrir agora, meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu aqui a nossa primeira opção, que é a nossa opção com a corujinha de cristal, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Bora lá descobrir, meus guias de luz, mostrem detalhes. O que esse novo amor vai sentir assim que vê a pessoa pela primeira vez? Vamos lá? Gostamos de detalhes, adoramos os detalhes, gostamos de detalhes, adoramos os detalhes. Opa! Não, fia, fica aqui, ó, vai embora não, tá indo pra onde? Que loucura que é essa? Não pule, não vá agora. Não vá, não vá, não vá e não vá. Vamos lá. Aqui está. Aqui está. E aqui está. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só que maravilha! Que maravilha, que maravilha, que maravilha! Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos um as de paus. Vou colocar isso aqui. Aqui nós temos um 6, não, nem é 6, um 8 de espadas. Nossa! 8 de copas, 3 de paus, 7 de espadas, rei de espadas, pajem de paus, 2 de espadas, carta da lua, 7 de paus, eremita, 6 de ouros. Nossa, quanta informação. 4 de ouros, pajem de ouros, temperança, 9 de espadas e o 3 de paus. Vamos bora lá? Bora, bora, bora. Vamos descobrir aqui o que essa pessoa vai sentir quando ela te ver pela primeira vez. Gente, já vamos conversar um negócio aqui que vocês vão ficar chocados, porque aqui deu informação demais. Não somente o que a pessoa vai sentir a hora que ela colocar os olíneos na sua pessoa pela primeira vez, mas ela também aqui está mostrando coisas que estão acontecendo na vida desta pessoa. A espiritualidade deu muita informação aqui, então vamos lá. Nós temos aqui, ó, um as de paus e a carta do 8 de espadas, tá? O 8 de espadas, quando ele está falando de um local, né? É algum local fechado. Não é aquele local do tipo assim, que é... Deixa eu explicar aqui pra vocês. Sabe aquele tipo de local que é do tipo assim, você entra, por exemplo, numa boate. Aí você coloca uma pulseirinha, você coloca alguma... Não é aquela coisa que você pode pegar e ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, não. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, vocês vão... É algum lugar fechado, fechado. Tem teto, tem
parede, né? Então aqui pode ser, por exemplo, vocês vão num show, vamos supor, né? Vocês vão num show, só que aí você pega e fica numa área reservada, que você precisa de alguma coisa para poder entrar, mas depois não pode ficar entrando e saindo. Tem alguma coisa sobre isso, né? O 8 de espada sempre fala de lugares que não somente fechados, mas é que você não tem aquela liberdade de ir e vir a hora que quiser, entendeu? Então pode ser, por exemplo, não estou falando que aqui é este exemplo, mas isso aqui é porque eu estou ensinando o tarô para vocês também, né? Se você tem um 8 de espadas, aí você tem um 4 de espadas e você tem a carta de um rei de copas e a carta de um papa, com certeza é um hospital. É uma pessoa que ela tá na cama e ela acaba conhecendo um dos enfermeiros, uma das enfermeiras, um médico ali. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, seria isso, é uma pessoa que ela tá ali, ó, né? Ela não sente que ela... Ou então pode ser aquele tipo de situação, o 8 de espadas, tem uma situação que é muito engraçada também. É aquele tipo de situação que às vezes você chega no lugar e você sente que você não pode sair dali. Por exemplo, eu vou contar para vocês. Teve uma vez que eu fui na despedida de solteira de uma das melhores amigas que eu já tive nessa vida. Mas que coisa chata, insuportável que foi aquilo. Aqui na Europa eles têm uma mania de pegar e fazer umas brincadeirinhas tão desagradáveis, umas coisas tão chatas, sabe? Coisa do tipo assim, desagradável. Eu detesto isso, gente. Nesse lado eu sou extremamente capricorniana, sabe? Eu detesto essa coisa de ter que ficar interagindo com estranhos, fazendo a pessoa. Aí, sabe, aí eles arrumam assim, você vai ser a madrinha principal, né? Então você vai e arruma as brincadeiras, aí um tanto de brincadeira ridícula, sem graça. O importante é do tipo assim, eu tava ali, ó, e eu não tinha como sair. Não era o tipo de lugar que eu pude pegar e falar assim, nossa senhora, eu vou embora daqui, eu vou voltar para minha casa. Não tem como, né? Uma das minhas melhores amigas ali, sabe? Aquele tipo de situação que você vai numa festa, que às vezes é festa de família, você fala, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir nessa festa de qualquer forma, uma festa, um aniversário de casamento, alguma coisa desse tipo, sabe? E quando tem o As de Paus, é isso que eu quero que vocês entendam, porque aqui a gente está perguntando o que a pessoa vai sentir, né? Quando ela olhar para a sua pessoa a primeira vez. O As de Paus é uma paixão à primeira vista. O As de Paus, ele representa uma paixão que, dependendo das cartas que estão ao lado, ela pode falar de paixões avassaladoras. Por exemplo, se a gente está perguntando se tem um As de Paus e tem a carta da Torre, por exemplo, ao lado, é aquela coisa do tipo assim, é quase uma obsessão que a pessoa fica com a outra, no bom sentido, tá, gente? Não fica levando tudo assim pro lado ruim, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, é aquela coisa que ela se apaixona completamente, mas de uma maneira enlouquecedora, sabe? Então, o As de Paus, ele tem essa coisa, mas com o 8 de espadas, é do tipo assim, a pessoa apaixona, vocês começam a trocar aqueles olhares ali, acontece, e vocês não podem sair de onde vocês estão. Então, vamos supor. Vocês podem estar aí, tipo, num sítio. Foi todo mundo para um sítio que vai ficar lá e tal, você tá cheio de gente. Vocês estão doidos para poder ir para trás da moita, para poder fazer alguma coisa? Pode ir? Não pode. Vocês estão entendendo? Não pode. É o 8 de espadas. É aquela paixão do tipo assim, meu Deus, vamos embora daqui, vamos sair daqui. Não pode. Pode ser o caso de que você é uma aniversariante. Pode. Aí você fala assim, meu Deus, eu não posso abandonar a minha própria festinha de aniversário. Não pode, gente. Não pode. Isso aqui é uma coisa que não pode. Vocês estão entendendo? Aí nós temos aqui, por exemplo, aí começou a falar sobre a vida da pessoa. Vamos entrar, então, aqui na vida da pessoa, né? Para saber exatamente o que está acontecendo ali, ó. Nós temos um 8 de copas. Então, aqui, ó, a pessoa... E tá uma coisa tão engraçada, porque aqui é como...
Vocês vão encontrar essa pessoa. Pode não ser somente pelo fato de vocês estarem em algum lugar, né, que fica difícil sair, mas a situação também. Vocês estão entendendo? Porque esta pessoa que vai ser o novo amor de vocês, ou vocês, vai ter algum guere-guere aí, que é aquela coisa de que vocês não vão conseguir ficar juntos logo de primeira. A gente tem um 8 de copas, a gente tem a carta da lua e a gente tem um 9 de espadas. Por algum motivo, o amor de vocês tem alguma coisa de ser proibido. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um 3 de paus, um 7 de paus e um 3 de paus. Aqui pode ter uma distância física? Pode sim. Mas aqui prestem muito bem atenção nisso aqui. A gente tem um 7 de espadas e a gente tem um rei de espadas, né? Então aqui, ó, tem alguma situação que essa pessoa, ela tem que se livrar primeiro, ela tem que sair dela. Por exemplo, pode ser um casamento, pode ser um relacionamento, pode sim. Mas aqui tá mostrando que pode ser algum outro tipo de coisa. Por exemplo, essa pessoa, ela tá morando distante, ela tá morando fora. Vocês estão entendendo? E aí vocês não podem ficar com essa pessoa de cara. Essa pessoa, ela tem que acabar um contrato. Ou você tem que ir para o lugar lá para onde a pessoa tá. Quando a gente tem aqui um 3 de paus, tem essa coisa de planejar um futuro próximo, né? Então pode ser aquela coisa de um futuro do tipo assim, meu Deus do céu, entre 3 meses. O futuro próximo no tarô, que é o 3 de paus que mostra, né? É aquela coisa seria 3 meses, mas eu já joguei aqui, gente, para tanta gente que às vezes aparece o 3 de paus de hoje em dia. A espiritualidade pede para poder falar até 6 meses. Aqui eu acho que vai ser mais rápido, tá? Porque as cartas estão aqui, tem muita carta rápida, mas enfim. Aí, o que mostra aqui, ó, é que tem, por exemplo, a pessoa pode estar presa a uma situação em que ela tenha algum familiar que esteja confinado numa cama. Sabe? Que ela esteja ali, ela não consegue sair dali. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa sobre isso. Aqui não está mostrando casamento, mas é uma pessoa que ela não consegue sair de onde ela está para poder ficar com você. Aqui a gente tem um pajem de paus e a gente tem um 2 de espadas, né? Então aqui já vem falando esse pajem de paus, o 2 de espadas, logo essa pessoa, gente, vai ser aquele tipo de coisa do tipo, vocês vão manter uma certa ligação. Não vai ser aquela coisa de vocês trocarem mensagens o tempo inteiro. Não vai ser aquela coisa intensa. Não vai ser, apesar da paixão que essa pessoa vai sentir por você ser muito intensa, aqui pode ter inclusive um afastamento onde vocês nem troquem mensagens, porque a pessoa pode ficar na dúvida se ela pode comunicar com vocês ou não. Por que que tá falando isso? Porque aqui a gente tem a parte da comunicação e a gente tem a carta do eremita, a carta da dúvida, né? Que é a carta do 2 de espadas. É a pessoa que fica entre a razão e a emoção, razão e emoção. Por quê? Porque ela tá lidando com alguma situação que não é fácil para ela de forma alguma. A espiritualidade insiste em falar comigo que tem alguma coisa a ver, que pode ser inclusive realmente com alguém que pode estar confinado numa cama, tá? Porque o 8 de espadas, ele representa pessoas que não podem nem se mover. O 8 de espadas, às vezes, representa, para vocês terem ideia, dependendo das cartas ao lado, pessoas que estão confinadas numa cadeira de roda, pessoas que estão confinadas numa cama. E quando a gente tem aqui o 4 de ouros, vem falando muito sobre isso. Mas é tão engraçado porque essa pessoa vai sentir uma vontade enorme de entrar em contato com vocês. E aqui a gente tem a carta da lua e a gente tem o 7 de paus. Então aqui a carta da lua e o 7 de paus, essa pessoa tem um medo profundo de mandar a mensagem para vocês.
e ela não ser bem aceita. É como se não existisse uma reciprocidade. Sabe aquela pessoa, aqui a carta do 7 de paus vem falando daquela coisa de que às vezes a pessoa pensa, né, a melhor defesa é o ataque, ou então na hora que tem que atacar a pessoa fala, a melhor é a defesa. Tem aquelas duas coisas, sabe? Então aqui a carta da lua, ela fala dos nossos medos inconscientes. Completamente. E ela tem um medo profundo aqui de abandono, tá, gente? De abandono. Mas aqui, quando a gente tem esse medo que tá acontecendo dentro da cabeça dela, porque aqui, gente, eu quero que vocês entendam. Quando a gente tem aqui um 7 de espadas e a carta do rei de espadas, é uma traição, que é uma traição profunda psicológica, tá? Isso aqui é uma coisa psicológica. A pessoa se sente dentro de uma situação em que ela não pode sair, mas isso tudo tá dentro da cabeça dela. O rei de espadas representa principalmente o nosso cérebro, o nosso psicológico. Então isso é uma das coisas que mais tem que tomar cuidado. Então aqui a carta da lua vem falando de medos que essa pessoa traz, que é impressionante. Então eu quero que vocês entendam, porque vocês vão se comunicar. E não vai ser aquela coisa que, sabe, porque aqui a gente tem a carta do eremita, vocês estão vendo, né? E aqui a gente tem um 6 de ouros. Então, no final das contas, essa pessoa vai ficar assim, meu Deus do céu, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu tenho medo. A carta do 8 de copas tem uma coisa muito importante que vocês têm que aprender sobre essa carta, tá? O 8 de copas, ela fala de situações, pessoas ou lugares que a gente deixa para trás, mesmo tendo um apego emocional muito grande, ou de pessoas, aqui com esta carta da lua mais o 9 de espadas, aqui é claramente uma pessoa que tem medo da rejeição, tem o medo do abandono. O 8 de copas, todas as vezes que a pessoa ela sofreu uma rejeição muito grande, né? Pode ter sido em relacionamento familiar, com um amigo, de emprego, de alguma coisa. Isso depois, quando você joga tarô para ela, representa justamente, é como se fosse uma cicatriz que existe na pessoa, né, que é o medo do abandono. Só que a coisa mais legal que a gente tem aqui, ó, a gente tem 2 3 de paus. O 3 e o 3 é o quê? A carta da imperatriz. Então lembra aquela paixão avassaladora que a pessoa sente por você? Aquilo ali, ó, é uma plantinha que a sementinha ela entra para dentro da terra na mesma hora, né? A carta da imperatriz, ela fala disso nos primeiros encontros. Não é aquele relacionamento que vai, né? Do tipo assim, nossa senhora, conheci hoje, amanhã vocês já estão mudando para minha casa. Existe isso? Existe, gente. Nossa senhora, tem um caso famosérrimo no Brasil, que é da Débora, como é, a Débora Seco, com aquele moço, aquele menino, o que ele fazia mesmo? Surfista? Pois então, pois é, não teve disso? Ela convidou ele para um jantar, ela acabou jantando ele, não foi? E aí no dia seguinte ela não tem o caso que ela falou com ele, falou assim, aonde você vai? Você daqui não sai mais, você só vai sair para pegar suas coisas e mudar para cá. E foi isso, não teve um trem assim? Eu já vi a entrevista dela falando isso. Então prestem muito bem atenção nisso, não é esse caso. O caso aqui da imperatriz é uma sementinha que vai ser plantada por causa dessa paixão que acontece aqui, muito grande, que vocês se conhecem, por algum motivo vocês não podem sair de onde vocês estão, né? Então vocês não têm, claro, gente, isso aqui é uma leitura generalizada. Se vocês quiserem saber exatamente aquilo que vai acontecer com vocês, entrem em contato comigo que eu olho no tarô, uma leitura personalizada para vocês, tá? Mas aqui vem falando sobre isso, né? Então aí, o que acontece? Tem essa separação depois, a pessoa fica na dúvida se ela vai mandar uma mensagem ou não. O 3 de paus representa também o quê? Pessoas ajudando. E engraçado é que o 3 de paus, prestem muito bem atenção nisso.
É um dos grandes diferenciais na hora que a gente está fazendo leitura, tá? Uma leitura de tarô. O 3 de ouros ou o 3 de copas, eles podem representar aqueles nossos amigos que são mais próximos, né? Então, quando a gente vê numa leitura de tarô, por exemplo, uma leitura de como você vai conhecer e tudo mais, e você vê o 3 de copas, você vai estar com a sua turminha ali mais íntima, né? Porque eles são realmente aqueles amigos mais próximos, na bebedeira. Você vai estar lá bebendo, você vai estar, sabe, comemorando alguma coisa, num aniversário, vai ter algum tipo de álcool envolvido ali, tá? Se você tem o 3 de ouros, a gente está falando aqui, ó, de pessoas que podem ser do seu trabalho, tá? Aqueles amigos ali, mas você pode trabalhar com a pessoa, pode ser um sócio, pode ser, sabe, tem alguma coisa ali. O 3 de paus fala de pessoas que são sua amiga, são seus amigos, mas não são aquelas pessoas extremamente próximas. Então pode ser do tipo assim, o amigo do amigo. Uma pessoa que de repente vocês conheceram no mesmo dia, presta atenção nisso. Vocês conhecem no mesmo dia e essa pessoa, de alguma forma ou de outra depois, faz com que vocês se encontrem novamente. Sabe como? Você pode chegar... Sabe aquele tipo de pessoa, sabe? Do tipo assim, nunca foi, não é aquela pessoa que é sua amiga próxima nem nada, sabe? Mas, de repente, essa pessoa vai lá e fala, isso aqui é um amigo, é primo do meu amigo. Essa aqui é prima da minha amiga. E coloca você juntos. Vocês estão entendendo? E depois, aquela pessoa ali, ó, de alguma forma, pode ser o contato de vocês. E ela é que vai fazer com que vocês, depois, entrem em contato um com o outro. Vamos conversar mais aqui sobre o que vai passar na cabeça desta pessoa, tá? A gente tem aqui um 4 de ouros e a gente tem um pajem de ouros. Por que a gente tem isso aqui? Olha aqui, o 4 de ouros fala daquela pessoa que ela fica muito apegada, porque isso aqui é realmente, a pessoa vai apaixonar. Então, sabe quando é o 4 de ouros? Aquela pessoa que não esquece. Ela não esquece, gente. É aquela pessoa que fica ali, ó, com aquele momento, aquele final de semana, aquelas horas. Nem que vocês tenham entrado, gente. Por exemplo, vocês entraram lá, foram dar bitoquinha num lugar escondido da casa, do banheiro da casa, fora da casa. Tem alguma coisa sobre isso, vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, vocês têm o 4 de ouros, aí vocês têm quem? Vocês têm o pajem de ouros. Aí nós temos a carta da temperança, porque de alguma forma vai chegar até vocês, presta atenção, lembra dessa pessoa aqui, né? Chega até vocês, porque o pajem de ouros é uma informação que chega, é uma notícia que chega, é alguma coisa que muda, né? Informação. Você pega aquilo lá, entra e muda a forma como vocês enxergam uma situação ou até mesmo vocês mesmos, né? Então, aqui chega... Isso aqui, gente, vocês aprendem tudo com o Hélio Couto. Quem não segue Hélio Couto, vai lá seguir esse homem, que esse homem é fodástico, viu? Vai lá fazer onda. Mas aqui, ó, você tem, né, a informação aqui, ó, vocês estão entendendo? Que chega até vocês de uma comunicação que ele quer fazer. Olha aqui como é que a gente vai enxergando. A carta da temperança fala de uma comunicação que ela não existe aqui, ela não está existindo por causa do 9 de espadas, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela tá com ansiedade, ela não quer. Por quê? Por que ela tá com ansiedade? Olha o medo do quê? Da rejeição. Puta merda, o tarô é muito fodástico, velho. Cara, gente, o tarô... É por isso que eu tenho que eu gosto de ensinar para vocês como é que enxerga tudo no tarô, porque ele mostra detalhes tão pequenos de nós dois. Roberto Carlos, eu amo Roberto Carlos. Então aqui, ó, essa pessoa chega, fala com ela, aí o que acontece depois que vocês ficam sabendo? Um 3 de paus. Então aqui no futuro próximo, o que essa pessoa vai e faz? Ela coloca vocês para conversarem. Vocês estão entendendo? Não é fodástico isso aqui? Então, vamos lá.
3 e 3, o que que a gente tem? Nada mais, nada menos do que a carta da Imperatriz. Então, é aquela coisa, é uma relação, tá? Que vai existir um amor profundo, amor não, paixão profunda, paixão à primeira vista, a pessoa não tira vocês da cabeça, por algum motivo vocês estão separados, vocês podem até ficar no sentido assim de não ter tido a chance de pegar o telefone dessa pessoa, essa pessoa pode estar presa em alguma situação lá, né, do tipo que ela talvez não tenha explicado para vocês logo de início, e qual que vai ser o maior problema entre vocês? A comunicação. E olha o que é mais fodástico ainda, a gente tem um As de Paus, e a gente tem o quê? O quê? Ó, a gente tem um Pajem de Paus e a gente tem um Pajem de Ouros. Pajem e Pajem nós temos quem? A carta do Mago. A carta do Mago é o quê? Comunicação e um amor novo. Vocês estão entendendo? Então, o maior problema que vocês vão encontrar é realmente isso. 7 e 7, carta do carro como mensagem subliminar. O que é a carta do carro? A carta do carro é quando vocês, para começar, né? É uma energia que já tá chegando na sua vida, que realmente não demora. É uma pessoa que realmente vocês vão ficar encantadas com ela, encantadas. A carta do carro é uma pessoa que chama muita atenção. Ela pode ser aquele tipo de pessoa que na hora que ela entra na festa, todo mundo olha. Por algum motivo, mas é por um motivo bom. Pode ser o cabelo, pode ser a beleza, pode ser a vestimenta da pessoa, porque a carta do carro, ela fala de pessoas que se vestem de uma maneira peculiar, né? Que, por isso que ela representa pessoas que trabalham de uniforme, né? Não é peculiar, mas diferente, né? E aqui é aquela pessoa que pode entrar, ela pode se vestir muito bem. A carta do carro, por ser essa pessoa que passa e ela deixa uma impressão muito boa, ela fala de pessoas que elas usam perfumes. Vocês estão entendendo? Sabe aquela pessoa cheirosa? Que na hora que a pessoa passa, você tem vontade de chegar e agarrar aquela carninha? Aí você fala, vem aqui pra minha frigideira, vem pra cá, meu filezinho. É isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que a gente lê o tarô, né, gente? Pelo amor de Deus. Fala, pode falar. Vocês estão entendendo? Então, a carta do carro fala muito sobre isso. Vamos pegar aqui mais aqui e ver o 8 e o 8. 8 e o 8. A carta da força. Por quê? Nesse dia que vocês se encontram pela primeira vez, vai sair faísca. Vai sair faísca de alguma forma, eu tô falando. Vai ser aquele tipo de situação que vocês vão estar no lugar, vocês vão sentir o poder da ligação que vocês têm, o poder da química que vocês têm. Vai ser como do tipo assim, ligou na tomada, começou a fazer bzz, 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 mas aí vocês não podem fazer nada ali, entendeu? E aí vai cada um pro lado e fica com aquilo ali na cabeça pra sempre. Pra sempre não, gente. Até essa outra pessoa colocar vocês em contato. Vamos pegar aqui mais cartinhas. Mais cartinhas. Aqui nós temos, olha aqui. 4 de ouros e 4 de ouros. Nenhum dos dois vai esquecer. Nenhum dos dois. Nenhuma das duas. Ninguém vai esquecer. Vocês não vão esquecer. Não vai, ó, gente, vai ficar um e o outro pensando ali, ó. Vai ser a coisa mais impressionante do mundo. 6 de paus. A pessoa volta. Ah, meu Deus, a carta da estrela. Ai, meu coração. Ai, a carta da imperatriz. Meu Deus, que coisa fodástica. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão enxergando? Tem uma sementinha que vai ficar plantadinha ali, tá? E vocês podem ficar, olha, não deixa a insegurança pegar vocês não, viu, gente? Porque o 9 de espadas fala de uma insegurança que pode surgir, do tipo assim, nossa senhora, a nossa química foi tão boa, foi tão maravilhosa, por que a pessoa não ligou? Por que a pessoa não entrou em contato? Por que a pessoa não sei o quê? Sabe? Tem alguma coisa desse tipo. Só que aqui, ó,
uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. A carta da estrela, quando é uma leitura de tarô, fala de um casal que ele é do tipo assim, gente, era para encontrar, de alguma forma ou de outra. E para vocês terem uma ideia, lembra que a carta da Imperatriz já está como mensagem subliminar. Qual que é a carta agora? Duas cartas que entraram como a mensagem subliminar também. Nós temos aqui 4 e 4, o Imperador. Então, é a Imperatriz e o Imperador. Mais 6 e 6. Isso! A carta dos enamorados. Então, aqui a gente está falando de um casal. Gente, vocês não têm noção do que vai ser isso aqui, não. Vocês não têm noção do que vai ser isso, não. Puta merda! Olha, na hora que vocês começarem a investir, né? Na hora que esse relacionamento começar uma... A carta do Papa, casamento. Na hora que vocês começarem a conversar um com o outro, perder o medo, essa pessoa perdeu o medo, né? Entrar em contato, essa outra pessoa aí, né? Colocar vocês em contato. Ninguém separa vocês não, viu, gente? Ninguém separa, não. Nossa Senhora, que coisa mais maluca. Que coisa mais maravilhosa. Maluca nada, gente. Coisa mais maravilhosa. É isso mesmo que tem que acontecer na vida. É isso mesmo que tem que acontecer, espiritualidade. É disso que a gente gosta. É disso que a gente gosta. Vamos lá passar para a segunda leitura? Então vamos. Pegamos aqui a nossa corujinha. Uai, gente. Era aqui o bastão, não era? Então vamos colocar aqui o bastão de selenita. A corujinha ali. E bora lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é é o nosso bastão de selenita. Vamos lá, nossa pedra de selenita, que eu tenho a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Muito bem. Muito bem. Bora lá e bora lá, meus guias de luz. Que eu tenha a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Bora. Mostra aqui pra gente o que a pessoa vai sentir pela primeira vez. Ai, meu Deus, o As de Copas. Vocês viram que coisa mais linda, como é que virou? E virou uma só. Nossa Senhora, meu Jesus amado. Na hora que eu tava fazendo a pergunta, virou. Ai, Jesus, eu adoro. Vamos lá, então. Aqui e aqui. Bora lá. Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus do céu, o 2 de copas. Meu Deus. Ai, meu Deus, 5 de espadas. Por que saiu essa carta aqui? 10 de paus, a carta do louco. Temperança, 3 de ouros, 10 de espadas, capiroto, julgamento, 8 de paus, 4 de espadas, 10 de ouros, As de copas, 2 de espadas, hierofante, carta do louco, de novo, e o 8 de paus. Meu Deus, gente, presta muito bem atenção nisso, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Porque essa mensagem, ela tá forte demais.
igual a primeira opção, ela mostrou não somente o que, que a pessoa vai sentir por vocês assim que ela olhar para vocês pela primeira vez, mas tudo o que, que vai acontecer depois. É uma historinha, sabe? Do tipo assim, isso aqui vai acontecer. Que loucura. Peraí, gente, eu preciso tomar uma água aqui, ó. Porque a goela tá seca. Obrigada. Gente, olha, nós temos aqui o 2 de copas. Eu quero que vocês entendam. Vamos falar sobre o 2 de copas. Que essa carta é bonita demais, ela é linda demais, é o sonho da minha vida. Isso aqui é a coisa mais linda. E o 2 de copas aqui, o as de copas aqui, meu Deus do céu, é coisa de ódio, meu Deus. 2 de copas, ó, vamos lembrar, né? Porque aqui a gente vai ensinando tarô, né, gente? 2 de copas, a gente tá falando de reciprocidade emocional, né? Todos os dois, todos, eles falam de escolhas que a gente tem que fazer na vida. É a hora que a vida coloca a gente numa bifurcação e a gente tem que escolher um caminho ali. Todos, tá? Aqui, quando nós temos um 2 de copas, a gente falando de uma pessoa que ela olha para vocês e vai ser uma coisa recíproca. É como se for, o 2 de copas é como se fosse um reconhecimento. Vocês estão entendendo? É um reconhecimento, são duas almas que elas se escolhem na hora que vocês se olham pela primeira vez. É aquela coisa assim, meu Deus, olhou, bateu ali, ó, e falou, meu Deus do céu, que pessoa que é essa? Eu quero pra mim. Vocês estão entendendo? Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, né? O 2 de copas, ele é muito necessário na hora da escolha, né? Na hora que a gente vai fazer uma leitura de amor, porque é um relacionamento que duas pessoas se escolhem, né? Só que aqui tem um 5 de espadas. Essa carta 5 de espadas é uma das coisas mais arregaçadas que pode ter na face da terra. Porque o 5 de espadas, ela fala de conflitos. Conflitos que podem ser externos ou externos. Então, todas as vezes que vocês enxergarem essa carta na mesa, eu quero que vocês tentem entender e procurar aonde que tá o conflito aqui. Aqui tem algumas opções, né? Qual que é o conflito? O que tem aqui bem ao lado? 10 de ouros. O que é o 10 de ouros? Na maioria das vezes representa a nossa família de sangue. Então aqui, ó, é como se fosse aquele amor, aquela paixão enorme, mas por algum motivo é como se não pudesse acontecer. O 5 de espadas fala de pensamentos que chegam na mesma hora que vocês se olham, vocês se apaixonam e entra aquela coisa do tipo assim, meu Deus, eu não posso ficar com essa pessoa. Vocês pensam isso, porque o 5 de espadas, ele também representa o quê? A autossabotagem. A carta arregaçada da autossabotagem. Por quê? Olha que fodástico isso aqui. A gente vai tentar entender qual que é a outra carta que vem depois. O 10 de paus. O que é o 10 de paus? Dificuldades. Desafios. Então, existem muitos desafios aqui. Vocês se apaixonam, aqui tem alguma coisa de um conflito que aparece na mesma hora. Esse conflito, ele é interno, pode ser por causa de família, tem uma dificuldade muito grande. Vamos pensar qual que é a dificuldade. Aqui existe uma pessoa que pode ser completamente apegada à família ou a família a ela, algum tipo de situação que ela não consegue sair dali, porque aqui a gente tem um 10 de espadas, a carta do capiroto mais o 4 de espadas. Então ela pode ser uma pessoa que cuida de uma pessoa mais velha, que pode estar na cama, pode ser aquela pessoa que pode estar
doente, pode ser aquela pessoa, aí a gente vai pensar, qual que é o maior desafio aqui? Existe uma distância entre vocês muito grande, não é pequena. Aqui pode ser pessoas morando em outro país, para vocês terem ideia. Aqui, ó, a gente tem 2 cartas do louco e a gente tem 2 cartas do 8 de paus. Olha que mensagem mais forte. Aqui tá a dificuldade, aqui tá a temperança, que é quando este amor, ele nasce do quê? De uma comunicação entre vocês. Comunicação, né? Daqui, 2 pessoas se olharam pela primeira vez. Pode ser através de foto, Aninha? Pode? Pode. Pode ser através de vídeo? Pode. Como que a gente vê isso? O 2 de espadas. O 2 de espadas representa o quê? Uma escolha emocional que a gente faz, mas também nesse caso ele representa os nossos olhos. Ele representa aquilo que a gente vê e as coisas que a gente não vê, né? E aqui representa aquela pessoa que ela fala, meu Deus. Então, essa pessoa, ela vai ficar com medo de abandonar a família por algum motivo, tá? Isso aqui é uma leitura generalizada. Se você quiser na sua, gente, se você quiser só na sua leitura, uma personalizada, a gente olha detalhes, mas tem que entrar em contato comigo, tá? Essa aqui é uma generalizada, então eu vou dar aqui algumas opções. Por exemplo, aqui pode ser o caso de uma família não aceitar uma outra, pode ser por questão monetária, pode ser por questão racial, pode ser por questão, sei lá, cultural, pode ser por questão de linguística, de cada um fala uma língua, sei lá o que é. Pode ser por um tanto de coisa, tá? Aqui pode ser porque a pessoa tem uma outra doente, aqui a pessoa pode estar presa, inclusive, a alguma situação que é uma situação tóxica com a família de sangue. 10 de ouros. Ou então com alguém da família de sangue, tá? Presta atenção. Aí, nós temos aqui, né? Então, vocês se olham, vocês se apaixonam. Existe essa dificuldade, que é a distância muito grande entre vocês. Aí existe uma comunicação que vocês começam a falar sobre o quê? Logística. 3 de ouros. 3 de ouros. Vocês vão ver que todas as vezes que vocês fizerem uma jogada de tarô, ou alguém fizer para vocês, né? E for falar de uma pessoa que vocês vão conhecer alguma coisa desse tipo, né? E vocês têm essas cartas da distância física, o 3 de ouros, se for um sentimento genuíno das 2 partes, ele aparece. Porque aí aparece o quê? Vocês entrando nessa coisa de realmente descobrir uma maneira de vocês ficarem juntos, né? E principalmente, porque aqui a gente tem quem? A gente tem a carta do Papa. E a carta do Papa é o quê? É a carta do casamento. É a carta da relação, que é uma relação sólida, que é uma relação que vem para ficar na sua vida. Vocês estão entendendo? Aqui nós temos a carta do julgamento. Vamos falar da carta do julgamento, tá? Porque a carta do julgamento, ela fala de situações que elas podem se repetir, de pessoas que voltam, mas isso aqui não é uma pessoa que volta para sua vida. Aqui tá falando que já pode ter acontecido na sua vida antes de você ter conhecido alguém, só que você, daquela vez, você escolheu a família. Porque aqui ficou uma cicatriz. Aqui a gente tem um 10 de espadas e a gente tem a carta do capiroto. Vocês estão vendo? Para algumas, igual eu tô falando, isso aqui é uma leitura generalizada. Para algumas pessoas, é uma pessoa lá do passado que vocês não ficaram juntos por causa da família, de uma família tóxica, e essa pessoa pode retornar para a vida de vocês. Só que neste caso aqui, é do tipo assim, vocês se encontram, né?
tá? Vocês se encontram de novo e na hora que vocês se olham, é como se todo aquele sentimento voltasse para dentro de vocês novamente. Todo. Então, aqui, aquele mesmo sentimento que vocês sentiram a primeira vez que vocês se olharam, vai ser o mesmo sentimento que vocês vão sentir a segunda vez que vocês se olharem. Vocês estão prestando atenção? Aí nós temos louco, 8 de paus e 8 de paus. Olha isso, a carta da força e a carta da força. Por quê? E a carta da força, ela tá entre a carta do louco e do louco. Porque aqui ainda vai existir um guerigueri. A família ainda tá lá. Tem alguma coisa que ainda impede. Aninha, pode ser, por exemplo, filho? Pode. Porque filho é o seu sangue. É aquela pessoa que tá ali, né? Ou então é aquela família que você veio, a família que você criou, mas aí tá falando dos filhos. Não do marido ou da esposa, né? Por isso que a carta de ouros, o 10 de ouros, ela representa muito uma família que ela pode depois criar algum legado. Mas esse legado normalmente é criado quando elas deixam também herdeiros de sangue, tá certo? Então presta muito bem atenção. Tô falando da família que você cria, né? Aí nós temos aqui a carta do julgamento, é uma situação que volta para você, ou porque a pessoa está voltando, ou porque uma nova pessoa está voltando, mas você pode sentir a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Do tipo assim, que vocês estão presos ainda aqui. Vocês não podem deixar por algum motivo. Aqui ainda existe uma situação extremamente tóxica. Agora, temos a carta do 8 e do 8 de paus. A carta da força. Aqui, gente, olha, pelo que eu já li de tarô na minha vida, né? E eu já li, mas foi muito tarô na minha vida. Aqui, ninguém vai separar vocês não, viu? Aqui não separa, não. Quando a gente tem essa combinação aqui, ó, a pessoa escolhe o amor. Ela é uma coisa tão grande e eu ainda vejo vocês mudando para outro lugar, tá? Eu vejo vocês mudando para poder ir ficar com essa pessoa. E não vai ser uma coisa que vai demorar muito. A gente tem 10, 10 e 10. Para vocês terem uma ideia. O único 10 que não tá na mesa é o 10 de copas. Olha isso. Ele tá como mensagem subliminar, né? Então aqui, ó, tá falando realmente... Meu Deus do céu. E aí a gente tem o 8, a carta da força, é aquela química, é aquela coisa enlouquecedora que muita gente pode, né, achar, inclusive, que já não existia dentro de vocês essa paixão, essa coisa, esse tesão, sabe, essa química que vocês podem ter com uma outra pessoa. E aí começa uma comunicação entre vocês. E aqui, ó, aqui é aquele casal, gente, que na hora que vocês começam a conversar, é aquele casal que manda mensagem o dia inteiro. O dia inteiro. É uma comunicação intensa. É do tipo assim, em um mês, vocês vão saber tudo da vida dessa pessoa. Vocês vão falar tudo da vida de vocês para essa pessoa. Vai ser um livro aberto. Vai ser uma coisa assim. E vocês já vão começar a fazer muitos planos. E vocês já vão começar a conversar. Aqui, ó. A comunicação entre vocês vai ser a coisa mais importante do mundo. Do mundo. 2 e 2 aqui, ó, a gente tem a carta da papisa como mensagem subliminar. Quando a gente tem a carta da papisa, são pessoas que muito provavelmente vocês dois, porque aqui a gente tem o 2 de copas, né? Então se torna uma coisa que pode ser espelhada. Sabe aquela coisa de um sonhar com o outro, de vocês sentirem, sabe aquela coisa, a papisa, ela traz aquele, de você sentir quando a pessoa tá bem, quando a pessoa tá mal, quando a pessoa, sabe, a energia de vocês se mistura muito, muito. Vocês vão ter uma conexão espiritual muito forte, que vai ser uma coisa que, puta merda, vocês não têm noção não. Vocês não têm noção não. Meu Deus do céu. E se prepara, tá? Porque na hora que você encontra essa pessoa, na hora que você
conversar com essa pessoa, vocês vão ver que é... Nossa Senhora, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Meu Deus, vocês têm que me escutar mais. A carta dos amantes, gente. A carta dos amantes. Vocês têm noção disso? Nossa Senhora, isso aqui é uma paixão avassaladora, é amor. Isso aqui é muito mais do que paixão. Além de ter a paixão, né, do 8, 8, meu Deus. Olha, para algumas pessoas, eu vou falar para vocês, né? Isso aqui é uma jogada generalizada. Quando a gente tem duas cartas, porque a gente tem que aprender aqui sobre a carta a leitura de tarô. A carta do louco, ela simboliza também jogadas de amor, principalmente se a gente tem dois na mesa, né? Pessoas que se apaixonam, por exemplo, assim, pelo mesmo sexo, que se torna aquela coisa do tipo assim, você lá atrás foi apaixonado por fulano e aí a pessoa falou assim, não, você é dinossauro, você não pode ficar com outro dinossauro. Vocês estão entendendo? E aí virou aquela coisa que foi completamente proibida por causa da família, o amor nunca é esquecido, aí vocês se encontram de novo. E aí vocês, agora ninguém segura, vocês vão viver essa paixão. A carta do louco pode representar uma sexualidade, né, que vem à tona. Então é a pessoa que tá lá no armário, né, gente? E que de repente ela pega e fala, acabou essa palhaçada, não quero saber mais. Nossa Senhora, aqui a carta da roda da fortuna já tá como mensagem subliminar. E aonde que ela tá? Aqui, bem acima. Isso aqui, gente, eu tô falando, isso aqui não tem mais como segurar, não. 10 aqui de novo. Não tem mais como segurar. 8 de ouros e o 9 de paus, né? Então, é uma paixão o quê? Completamente recolhida. Ninguém vai colocar vocês separados mais. Não vai. Não vai ter distância, não vai ter família, não vai ter nada. Não vai ter nada, não vai ter como. Isso aqui é um amor que vai aparecer. Nossa Senhora, me deu até um trem aqui agora. Meu Deus do céu, a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, gente. Lembra? É aquele amor que na hora que vocês se olham pela primeira vez, a sementinha entra lá. E aí depois é só questão de regar. Que aí vocês vão colher frutos demais. Vão regar? Claro que vão, 8 e 8. Vocês não vão parar de conversar. Aqui vocês vão pegar, olha, isso aqui é aquele tipo de casal que fala eu te amo rápido demais. É aquele rápido, não do tipo assim, não tô falando que não é pra falar, mas é porque o sentimento é tão forte que vai ser assim, paf, entendeu? O negócio aparece lá, não tem como, sai da boca, mesmo sem vocês planejarem qualquer coisa desse tipo. Vocês estão entendendo? Puta merda, que leitura maravilhosa. Ai, gente, me conta depois. Por obséquio, me conta, que eu fico morrendo de curiosidade. Então é isso, gente. Acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que vocês tenham... que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá? Nem que seja para poder aprender o tarô, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu volto mais com mais uma leitura para vocês. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.